Apareceu aí, turma? Ainda não. Não, né? Eu esqueci de compartilhar aqui. Apareceu. Pronto. Estamos na 7ª lei da apometria. Nós vimos a primeira lei, lei do desdobramento. Segunda lei, lei do acoplamento. Terceira lei, lei da ação do espírito desdobrado à distância. Quarta lei, a lei da formação dos campos de força. Quinta lei, a lei da revitalização dos médiuns. Sexta lei, a lei da condução do paciente desdobrado até hospitais do astral. E a 7ª lei que nós vamos ver agora, que é a lei da ação dos espíritos, né, socorristas sobre os pacientes desdobrados. É uma decorrência, né, da lei do desdobramento, da lei da condução do espírito, né, para o hospital do astral. E o Lacerda achou por bem formular uma lei específica devido à importância, né, desse fenômeno, que diz o enunciado da 7ª lei. Os espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros, dessa forma, se encontram na mesma dimensão espacial. Então, vamos ver os fundamentos. É bem simples e rápido, e por isso que eu falei, nós veríamos a 7ª e 8ª lei, tá? Já vimos muita coisa relacionada, né, da primeira até a 6ª lei. Aqui a gente vai entrar em algumas poucas minúcias. Como a maioria das doenças, talvez 80% delas, começam no corpo astral, bem se pode imaginar a extensão das aplicações da apometria, especialmente no campo das doenças mentais. Não está longe o dia, acreditamos, em que a medicina será integral. Enquanto os médicos encarnados tratarem das mazelas físicas, seus colegas desencarnados se encarregarão das enfermidades do espírito, encarnados e desencarnados trabalhando juntos. E o que ele falou aí, né, que diz respeito aos médicos desencarnados, né, que atuam no plano astral, também agindo em parceria com aqueles que se encontram do lado de cada vida, né, no plano físico, que fazem todo o procedimento de desdobramento para que eles possam atuar, né, de maneira objetiva, com a finalidade específica de realizar curas, intervenções médicas no corpo astral. Estando os pacientes no mesmo universo dimensional dos espíritos protetores, médicos, técnicos e outros trabalhadores, estes agem com muito mais profundidade e rapidez. Os diagnósticos tendem a ser mais precisos e as operações cirúrgicas astrais também são facilitadas, pois quase sempre o espírito do paciente é conduzido a hospitais do astral, que dispõem de abundante equipamento, recursos altamente especializados, com emprego de técnicas médicas muito aperfeiçoadas. Com o afastamento do corpo astral do consulente, reduz-se a reação ou interferência do corpo físico e do duplo etérico, que isolam e protegem o encarnado, mas que podem também impedir e opor resistência ao recebimento das energias superiores da parte dos socorristas. Os campos magnéticos gerados por cada um desses corpos interagem continuamente entre si, criando uma cortina de isolamento.
ora se reforçam na manutenção da saúde, ora se opõem entre si, produzindo doenças de acordo com o desequilíbrio emocional de seu hóspede. Então, veja bem, daí a importância que, para a gente estudar apometria, a gente tem que conhecer, né, fazer estudos sobre os corpos, duplo etérico, conhecer a função, né, do duplo etérico e dos demais corpos. Especialmente nesta sétima lei, é bom lembrar que o duplo etérico exerce função protetora contra energias nefastas do plano astral, né, imunizando o corpo físico contra miasmas, parasitas, ações de obsessores, etc., fazendo esse isolamento, essa proteção, né, para que a gente não venha ter doenças, né, e sentir os efeitos nefastos da ação do plano astral, né, no sentido negativo. Então, ao mesmo tempo que o duplo etérico ele tem essa propriedade de proteger, de isolar, tornar o nosso corpo físico imune, né, até determinado ponto, que a gente sabe que ele também se corrói por determinadas ações, né? Ele também ele vai causar resistência à ação benéfica dos próprios socorristas no tratamento do corpo astral do consulente. Então, se o tratamento deve ser feito, conforme o caso, no corpo astral, o espírito tem que estar desdobrado, certo? O espírito do consulente tem que estar desdobrado, afastado do duplo etérico, para que os socorristas possam agir. E os próprios assistentes desdobrados também, né, em assistência, em auxílio aos amparadores espirituais. Tá certo? Me vem uma questão que no curso Master em Apometria. O Leonardo Molla, ele comenta das reuniões de evocação e que, vez ou outra, nessas evocações, vem o obsessor e aí o médium tem alguma percepção e começa a narrar que aquele obsessor é responsável por determinado aparelho parasita. E nessa reunião de desobsessão por evocação, o consulente não está presente e também não está desdobrado. E aí ele narra, né, que algum membro falou assim: vamos tirar esse aparelho agora. Só que o aparelho estava instalado no corpo astral. E como ele não estava nem presente, nem desdobrado, aliás, poderia até ser feito à distância, desde que desdobrado, né? Ele não estava desdobrado, não tinha como fazer isso. Então, sem esse conhecimento, e no caso, como era um aparelho, e é um aparelho de complexidade tal que o próprio obsessor que seria forçado a retirar esse aparelho, ele seria levado em um campo de força para poder agir no perispírito do consulente e retirar, né, o aparelho instalado, que era uma engenhoca, né, que tem certos, acho que já foi dito aqui, né, tem certos aparelhos que só mesmo os cientistas que colocaram ali, que instalaram, que conhecem os mecanismos de desinstalar. Não é simples, né? Então, não tinha como fazer esse procedimento de atuar diretamente sobre o corpo astral do consulente, porque ele não estava desdobrado. Não tinha como, né,
desinstalar. Então, a gente precisa entender, né, para realmente que o procedimento seja completo e, caso requeira uma ação no corpo astral, não basta a pessoa estar presente no lugar, ela tem que ser desdobrada. Tem que existir esse procedimento de desdobrar, nem que seja à distância, né, o perispírito ou o corpo astral do consulente, para que, então, os espíritos socorristas possam atuar, né, juntamente com os médiuns desdobrados. E aí, turma, alguma consideração até aqui? Lembrando que... Sim, Eu tenho pode falar. esse desdobramento do consulente necessário para, nesse exemplo hipotético de retirar um aparelho, ele necessariamente tem que ser um desdobramento consciente. Por que eu pergunto isso? A maioria não tem conhecimento do que é desdobramento, mas está precisando da cura, né? Uhum. E quer, mas às vezes tem processo de ansiedade, tem processo da crença limitante. Aí, como é esse desdobramento? É só ele pensar, né? Tipo assim, né? O desdobramento é o mesmo que se ensina na primeira lei, na técnica da primeira lei. É um desdobramento apométrico. Ou seja, através de comandos, e isso pode ser feito também à distância, o paciente é desdobrado. Você vai dar contando até 7, emitindo pulsos na intenção daquela pessoa, e ela vai desdobrando. Ela não precisa ter consciência de que está desdobrada, o paciente. Tá? Mas o dirigente, de alguma maneira, ou os médiuns que estão ali trabalhando, eles têm que perceber, tem que existir uma percepção de que ele está desdobrado para poder agir. E nesse ponto específico... Aí, nesse ponto específico, seria bom, assim, ou por intuição ou por clarividência. Certo? A equipe precisa perceber que a pessoa está desdobrada, se ela foi projetada de maneira inconsciente, né? Digamos assim, porque a consciência, a lucidez não é necessária. Qual seria a importância da lucidez ou da consciência do espírito desdobrado, né? Do paciente desdobrado nesses casos aí? A meu ver, nenhuma. Já que está se buscando o quê? Retirar aquele aparelho parasita, né? E seria esse o objetivo. Então, não há por que ele estar consciente. O importante é que se faça operação. Beleza? Beleza. Amigo José Aquilino, que é novo, pode perguntar também qualquer... Não precisa esperar eu perguntar. Se quer fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha aqui, eu estou com outro vídeo aqui. Qualquer coisa, viu? Quiser perguntar, sinalize, Ok. por favor. Por enquanto, está tranquilo, estou procurando me ambientar, como eu disse, né? O meu interesse vem crescendo e eu agora que estou justamente buscando mais informação. Então, estou me ambientando aqui né, com a apometria, mas pode deixar. Uhum. Qualquer coisa eu pergunto sim. Obrigado. Valeu. Aqui nessa parte final desse conteúdo aí do João Pedro, ora se reforçam na manutenção da saúde, ora se opõem entre si, produzindo doenças de acordo com o desequilíbrio emocional de seu hóspede. Essa parte final fala das doenças que começam no corpo astral e depois são transmitidas para o físico. Por alguma razão, o acúmulo de desequilíbrio emocional que a pessoa foi praticando ao longo dos anos, né? Aquela enfermidade, ela vai se transmitindo para o corpo físico, né? E há como
se tratar especificamente no corpo astral, para que não se transfira para o corpo físico, certo? Então, e só lembrando, né, que o melhor tratamento sempre é a prática do evangelho, né? Sabemos que nós somos pessoas falhas, mas com a prática do bem, o autoconhecimento, a gente vai se equilibrando e evitando, né, que certos eventos que afetem a nossa saúde venham a ocorrer. Né, mas que pode, por misericórdia, né, é possível, por acréscimo de misericórdia, agir especificamente no corpo astral para impedir que aquela doença possa futuramente, né, se manifestar no físico. Isso é possível. Alguma objeção? Então vamos lá. O consulente encarnado, desdobrado, é auxiliado da mesma forma e com os mesmos recursos especializados que se disponibilizam a qualquer espírito desencarnado quando conduzido aos postos de socorro do astral, no que resultará um êxito maior no socorro espiritual oferecido. Além do desdobramento, faz-se necessário um ajuste da sintonia do paciente com os socorristas, sempre que for encaminhado aos postos de assistência do astral. E a gente lá na frente vai falar especificamente sobre essa questão do ajuste da sintonia, tá? Que é a 8ª lei da apometria. E está presente em todos os fenômenos, né, apométricos. Para a gente finalizar a 7ª lei, entendendo melhor as forças em ação. Para exemplificarmos o esforço despendido pelos socorristas, imaginemos a necessidade de prestarmos socorro a alguém submerso em águas profundas. À medida que mergulhamos mais e mais, maior será a pressão que precisaremos suportar e o esforço que necessitaremos fazer para nos movimentar num meio completamente adverso ao que estamos acostumados e que se opõe ao nosso deslocamento. Quando saímos de dentro da água, percebemos que o esforço despendido para caminhar fora dela é bem menor do que aquele exigido dentro da água. Essa é a situação que os socorristas espirituais enfrentam para prestar socorro, quando deixam as zonas sutis onde habitam para se dirigirem até as zonas densas de baixa vibração em que nos movimentamos e habitamos. Esses servidores mergulham numa região de energias que se opõe constantemente à livre movimentação, dificultando muito as ações de socorro que podem prestar. Veja que ele fez uma analogia, eu achei bem pertinente, né, com a ação, né, o movimento que se faz dos mergulhadores. Porque, fazendo essa analogia aqui, a diferença é que eles estão em planos, eles estão agindo, né, no plano, tentando interagir no plano físico, já que existe uma interpenetração de planos, né? Então, eles sentem essa dificuldade de atuar no plano físico. Fale, meu irmão Lobo. Realmente, a analogia é excelente, ok? É exatamente isso aí, onde nós perdemos, inclusive, a visão à distância, como é que eu diria? Porque quando nós estamos aqui no plano normal, você vê distante, você sente as diferenças climáticas, você sente a presença de outras pessoas e por aí vai, beleza. Mas quando, nesse processo similar está imerso, né, nós perdemos essa sensibilidade até, às vezes, até mesmo estando muito próximo do atendido, né, você não tem a sua sensibilidade fica, é algo difícil de explicar, é muito semelhante ao que foi apresentado aí da água.
acrescentando a perda da visão à distância. Uhum. Obrigado. O conhecimento da técnica derivada da lei facilita as condições do atendimento para os espíritos socorristas. Assim, será sempre importante elevar o padrão vibratório do consulente para que entre em sintonia com a equipe de socorro, que, por sua vez, baixará o seu padrão, quando for o caso, até a faixa de atendimento, para que possa prestar a assistência necessária. Então, ele conclui aí, nessa operação, os próprios espíritos, eles baixam a frequência deles para poder atuar na frequência do consulente desdobrado, né? E é necessário, muitas vezes, também elevar a frequência para que haja um ajuste, né, do consulente com os espíritos socorristas. Ok? Pode falar, José Aquilino. É assim, é possível para o operador perceber que o consulente ele está numa frequência adequada para tal ação dos espíritos socorristas. Sim, ele precisa ficar atento e perceber, ele tem que ficar o tempo inteiro, Sim, sim. né? E perguntar como você está. E a equipe mediúnica também auxiliando o dirigente, né, os sensitivos da equipe. Então, assim, é intuição, é percepção, né? É um outro médio. A apometria é um grupo, é uma equipe que está ali atuando, né? Às vezes tem coisa que o operador não percebe, mas alguém da equipe percebeu, né? Por exemplo, a gente no último encontro falamos de um caso em que o consulente ele é desdobrado e encaminhado para o Hospital do Astral. Sim. Só que ele precisa ficar um tempo lá, nesse Hospital do Astral. E aí você precisa perceber, sentir, nem que seja por intuição, de alguma forma, que foi tempo suficiente, ele pode retornar, né? E em algumas casas fazem isso ao final do atendimento, a última coisa que se faz, né? Depois disso daí, eu acho que uma limpeza e a prece e encerra. Mas o dirigente e a equipe, né, que está ali, todos em sintonia, precisam ficar atentos. E perceber, às vezes, também é um gesto do consulente, se ele já voltou, tá? E depende da reação de cada um também. É uma coisa que é mais pela experiência, Entendi. sabe? Não é uma coisa tão simples que de certeza matemática. Então, você É, precisa perceber, você precisa sentir, ter a percepção, a intuição também, né? Juntamente com a equipe. E aí, né, conduzir ao retorno do paciente. ok. Ficou claro, pode ir. Né? Mas aí nós vamos, especificamente sobre a sintonia, nós vamos falar sobre isso na 8ª lei. Sim, sim, eu já vi lá, que eu já li, tem alguma coisa sobre. Eu vi. Ok. Então, vamos encerrar essa primeira parte.